Olá, alunos. Espero que estejam tudo bem com vocês. Hoje eu preparei 2 momentos de aula para vocês. No primeiro momento, né, eu vou corrigir os exercícios da aula da semana passada. E no segundo momento, eu vou continuar a nossa aula sobre doença, né? E espero que vocês estejam compreendendo e fazendo os exercícios. Outra coisa, eu quero falar com vocês. Para fazer os exercícios, né, pode ser em folha, depois, se fizer na folha, você colhe no caderno, ou pode fazer no caderno direto. Depois, num determinado momento, eu vou estar recolhendo esse caderno. Esse caderno vai valer como nota. Tudo bem? Compreendido? Então, vamos à nossa aula de hoje. Vai ser a correção dos exercícios, né? Vou puxar aqui a nossa apresentação para compreender melhor. Então, enfermagem e saúde coletiva, nós vamos corrigir os exercícios de hoje, doença de controle, eliminação ou erradicação. Ok? Então, vamos aqui. Pronto. Olha, na primeira aí, nós vamos corrigir a primeira pergunta. Eu perguntei quais são os sintomas da difteria. Então, a difteria é uma doença transmissível e causada por bactérias que atingem as amígdalas, faringe, laringe, nariz e, ocasionalmente, outras partes do corpo, como a pele e mucosa. Dependendo do tamanho e de onde as placas aparecem, a pessoa pode sentir dificuldade ao respirar. A principal forma de prevenção é por meio da vacina pentavalente. A presença de placas na cor branco acinzentada nas amígdalas e partes próximas é o principal sintoma da difteria. Em casos mais graves, porém raros, podem aparecer inchaço em pessoas e gânglios linfáticos. A segunda pergunta: qual é o modo de transmissão da difteria? A transmissão da difteria ocorre basicamente por meio da tosse, espirro ou por lesões na pele, ou seja, a bactéria da difteria é transmitida pelo contato direto da pessoa doente ou portadores com pessoas suscetíveis, por meio de gotículas eliminadas por tosse, espirro ou ao falar. Três. Sobre a febre amarela, listar como transmite e os seus sintomas. Ali está errado, é como transmite, tá certo? O vírus da febre amarela é transmitido pela picada de um mosquito fêmea infectado. Eu falei para você semana passada porque a fêmea, só a fêmea que vai picar. A fêmea, ela precisa do sangue para amadurecer os seus ovos, para que ela faça postura. Agora, o macho não. O macho, ele vai alimentar de quê? De seiva da planta, tá certo? A febre amarela infecta apenas seres humanos e outros primatas. Eu falei também, na cidade, né, tem a febre amarela urbana e tem a febre amarela lá com os primatas. Nas cidades, é transmitida principalmente por mosquito Aedes aegypti. Esse mosquito que é o mesmo transmissor da dengue. Os sintomas iniciais da febre amarela são início súbito de febre, calafrio, dor de cabeça intensa, dores nas costas, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza. 4. Como prevenir a febre amarela? Para evitar ser acometido pela febre amarela, a recomendação é não deixar
os mosquitos que transmitem o vírus picá-lo, seja com repelente, seja vestindo roupas longas ou instalando telas. A vacinação, especialmente para quem vai a áreas de circulação dessa doença, também é fundamental. Na questão 5, né, eu pedi para vocês coletarem gravuras, olha lá, fotos de jornais, fotos de revista ou de internet, pessoas com sintomas de difteria, né? Então, eu coloquei aqui 3 gravuras, né? Um com gânglio inchado, né? E a outra com as placas acinzentadas aparecendo, certo? É desse jeitinho aqui, tá, gente? Que eu quero as gravuras. Pode procurar outras gravuras. Talvez vocês acham umas melhores, tá ok? Mas é assim que eu quero o exercício. O que é cachumba? A cachumba é uma infecção viral aguda e contagiosa. Pode atingir qualquer tecido glandular e nervoso do corpo humano, mas é mais comum afetar as glândulas parótidas, que produzem a saliva, ou as submandibulares e sublinguais, próximas ao ouvido. A cachumba, também conhecida como papeira, é uma doença de distribuição universal, de alta morbidade e baixa letalidade, aparecendo sob a forma endêmica ou de surtos. É mais comum em criança, no período escolar e em adolescentes, mas também pode afetar adultos em qualquer idade. Normalmente, a cachumba tem evolução benigna, mas em alguns raros casos, pode apresentar complicações resultando em internações e até mesmo em morte. Quais são os sintomas da cachumba? A pergunta 7. Os principais sintomas da cachumba são inchaço e dor nas glândulas salivares, podendo ser em ambos os lados ou em apenas um deles. Febre, dor de cabeça, fadiga e fraqueza, perda de apetite e dor ao mastigar e engolir. Pergunta 8. Qual é o modo de transmissão da cachumba? A transmissão ocorre por via aérea, por meio de disseminação de gotículas ou por contato direto com saliva de pessoas infectadas. Já a transmissão indireta é menos frequente, mas pode ocorrer pelo contato com objetos e ou utensílios contaminados com secreção do nariz e ou da boca. A pergunta 9, sobre a coqueluche, como se transmite? A transmissão da coqueluche ocorre principalmente pelo contato direto do doente com uma pessoa não vacinada por meio de gotículas, eliminadas pela tosse, espirro ou até mesmo ao falar. Em alguns casos, a transmissão pode ocorrer por objetos recentemente contaminados, com secreções de pessoas doentes. Isso é pouco frequente, porque é difícil o agente causador da doença sobreviver fora do corpo humano, mas não é impossível. Pergunta 10. Sinais e sintomas da coqueluche. Os sintomas da coqueluche podem se manifestar em 3 níveis. No primeiro nível, o mais leve, os sintomas são parecidos com o de um resfriado: mal-estar geral, corrimento nasal, tosse seca, febre baixa. Importante, esses sintomas iniciais podem durar até semanas, época em que a pessoa também está mais suscetível a transmitir a doença. No estágio intermediário da coqueluche, a tosse seca piora e outros sinais aparecem.
tosse passa de leve e seca para severa e descontrolada. A tosse pode ser tão intensa que pode comprometer a respiração. A crise de tosse pode provocar vômitos ou cansaço extremo. Importante, nessa fase, os sintomas são mais severos e, dependendo do tratamento, podem durar até mais de um mês. É normal que o adulto e adolescente tenham sintomas mais leves da coqueluche em relação às crianças mais novas. A gravidade da doença também está diretamente relacionada à falta de imunidade à idade. Eu pedi aí, né, uma fotografia, aonde a fotografia, uma gravura, fotos de revistas, jornais, internet, pessoas com sintomas de cachumba, certo? Coloquei três fotos para você, está observando. Eu pedi aí a gravura da coqueluche, né, essa tosse intensa que acomete as crianças. Para colocar no máximo 2 gravuras, tá? Não precisa se encher de gravura, não. Não precisa ser gravura grande, não. Pode ser uma gravura pequena. Isso você acha na internet. Pergunta 12. Quais são os sintomas da hepatite A? Os sintomas mais frequentes são cansaço, tontura, enjoo ou vômito, febre, dor abdominal, peles de olhos amarelados, urina escura e fezes claras. Né? No laboratório onde a gente trabalha, é fácil a gente identificar uma pessoa que está com um vírus da hepatite ou está doente. Quando chega ao fazer a urina fica da cor de chocolate. Muito fácil. Qual é o modo de transmissão da hepatite A? Transmissão: ingestão de água ou alimentos contaminados com fezes. Sobre a hepatite B, como se transmite? Essa pergunta é a 14. A transmissão ocorre por meio de solução de continuidade na pele e ou nas mucosas. O vírus ele é transmitido na relação sexual, na exposição percutânea, parenteral e por meio de agulhas ou outros instrumentos contaminados e uso de drogas endovenosas, por exemplo. Sinais e sintomas da hepatite B. Quais são os sintomas da hepatite B? Na maioria das vezes, a hepatite é assintomática, porém, em alguns casos, na forma aguda, a pessoa pode apresentar os seguintes sintomas: o cansaço, a tontura, a perda de apetite, o enjoo ou vômitos, a febre, dor e desconforto abdominal, peles e olhos amarelados, a urina escura e as fezes claras. Pergunta 16. Como prevenir as hepatites? Tomar a vacina contra hepatite, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde. Ter bons hábitos de higiene, lavando bem as mãos antes de comer e depois de usar o banheiro. Pronto, aí nós fizemos a correção dos exercícios. Espero que tenha ajudado vocês, tá? No próximo momento que eu falei para vocês, nós vamos dar continuidade às doenças de controle e eliminação ou erradicação. Hoje eu preparei para vocês a doença meningite por hemófilos influenza tipo B. A descrição: a forma capsulada do hemófilos, particularmente a do tipo B, H e B, é a responsável pela quase totalidade de doenças invasivas. O quadro clínico da meningite por hemófilos influenza tipo B não difere das meningites de outras etiologias.
O início, geralmente, é súbito, com febre, cefaleia intensa, náuseas, vômitos e rigidez da nuca. Em alguns casos, o quadro clínico é acompanhado por exantema petequial. Agente infeccioso é um bacilo gram-negativo, o hemófilos influenza, sorotipo B. Outros sorotipos raramente causam meningite. O reservatório é o homem doente. O modo de transmissão, a transmissão se dá de pessoa a pessoa, por meio de gotículas de secreção da nasofaringe. A entrada do vírus ocorre também pela nasofaringe. O período de incubação é desconhecido, mas provavelmente é curto, de 2 a 4 dias. O período de transmissibilidade, a transmissão perdura enquanto o agente infeccioso estiver presente no organismo do indivíduo infectado, o que pode ocorrer num período prolongado, mesmo sem secreção nasal. A transmissão deixa de ocorrer após 24 a 48 horas do tratamento adequado. Vocês acabaram de aprender aí que a meningite é uma infecção das membranas que recobrem o cérebro, as meninges, que afeta toda a região e dificulta o transporte de oxigênio para as células do corpo. A doença provoca sintomas como dor de cabeça e rigidez na nuca e no pescoço, febre e vômito. A inflamação das membranas que reveste o cérebro e a medula espinhal, geralmente causada por uma infecção. A meningite geralmente é causada por uma infecção viral, mas também pode ser de origem bacteriana ou fúngica. As vacinas podem prevenir algumas formas da meningite. Os sintomas incluem dor de cabeça, né, como vocês aprenderam aí, a febre e o torcicolo. Dependendo da causa, a meningite pode melhorar com o tempo ou pode ser fatal, necessitando de tratamento antibiótico urgente, entrar com antibiótico urgente. Né? Raramente os médicos pediatras pegam muito essa rigidez da nuca com as crianças. Aí eu coloquei a descrição, principais sintomas do bebê, na criança, menor de 1 ano. Né? Aqui em cima eu coloquei um pouquinho da bactéria. Descrição pode ser por bactéria, né, gente? Por vírus, né? A descrição infecção bacteriana aguda das meninges é uma das formas mais graves de doenças invasivas causadas por hemófilos influenza, sendo mais comum na primeira infância. Início geralmente súbito, com febre, cefaleia intensa, náuseas, vômitos e rigidez de nuca, aos quais se associam aos sinais de irritação meníngea. Poliomielite. Poliomielite. Descrição. A poliomielite, ou paralisia infantil, é doença infectocontagiosa viral aguda, provocada por um vírus, e que pode ocorrer sobre a forma de infecção não aparente, a mais comum, e sobre a forma paralítica, que pode provocar sequelas permanentes ou levar à morte. O vírus se instala e se multiplica no tubo digestivo e logo pode apresentar viremia, com invasão do sistema nervoso central, e ataca as células motoras. Acomete, em geral, os membros inferiores, tendo como principais características flacidez muscular, com sensibilidade conservada e reflexia no segmento atingido. A poliomielite foi de alta intensidade no país.
hoje encontra-se erradicada graças ao trabalho de vacinação e vigilância epidemiológica desenvolvidos desde 1980. O único reservatório da poliomielite é o homem. O modo de transmissão, a transmissão ocorre principalmente pelo contato direto de pessoa a pessoa. A boca é a porta da entrada do poliovírus, que se transmite pela via fecal oral, oral. O período de incubação da poliomielite vai variar de 2 a 30 dias, sendo em geral de 7 a 12 dias. O período de transmissibilidade, a transmissão acontece num período que varia de 7 a 10 dias, antes do início dos sintomas até cerca de 6 semanas após o aparecimento dessas manifestações, ocorrendo de maneira geral, uma semana antes e uma semana depois. O agente infeccioso é o polivírus, pertencente ao gênero enterovírus da família Picornavidae. São 3 sorotipos, né? O polivírus 1, o 2 e o 3. Eu coloquei aqui, olha, esse quadro aqui para vocês, a multiplicação do vírus. Ele começa na garganta e no intestino, local por onde penetra no organismo. O 2 alcança a corrente sanguínea e pode atingir o cérebro. O 3, quando a infecção ataca o sistema nervoso, destrói os neurônios motores e provoca paralisia flácida ou em um dos membros inferiores. O 4, a doença pode ser mortal se forem infectadas as células dos centros nervosos que controlam os músculos respiratórios e da deglutição, né? Isso tudo pode ocorrer. Ali vai falar sobre a doença, vai falar sobre os sintomas que nós já falamos. A prevenção é a vacina, muito importante. É importante a falta de saneamento básico e de medidas adequadas de higiene. É a principal causa de transmissão do vírus da poliomielite. A má qualidade da água utilizada para consumo e o alimento preparado sem os cuidados de higiene facilitam a proliferação dos diferentes tipos de poliomielite. A nossa cidade, graças a Deus, nós temos quase 100% de água tratada e esgoto, né? Então, graças a Deus, nós não temos esse problema na nossa cidade, né? Nós temos aí quase 90% de cobertura de PSF, então estamos bem acobertados. E, por fim, né, deixo uma mensagem para vocês aqui. Um dia você ainda vai olhar para trás e ver que os problemas eram, na verdade, os degraus que te levaram à vitória. Tenham bons estudos, né, e até a próxima.